Muito boa noite, amigos ligados na TV Alcance. Estamos aqui no Instituto de Menores Roberto Silveira, em Bom Jesus do Itabapoana, para uma noite super especial. Será apresentado o documentário que conta a história do Instituto de Menores Governador Roberto Silveira. Fique ligado em tudo que vai acontecer nessa noite super especial. Muito bem, amigos, agora nós vamos falar com o diretor do documentário, Felipe Johnston, que você já conhece, está sempre aqui na nossa região, executando, produzindo muita coisa no audiovisual. Felipe Johnston, que é cineasta e documentarista e é o diretor desse projeto aqui do nosso amigo André Luiz de Oliveira, que é o presidente aqui do Instituto de Menores Governador Roberto Silveira. Felipe, fale um pouquinho para o nosso público sobre esse documentário que você trabalhou tão brilhantemente. Boa noite. Oi, Isaac, boa noite. Esse projeto, ele nasce primeiro de uma parceria de tantos audiovisuais que a gente produziu em parceria com o pessoal aqui de Bom Jesus, inclusive com a minha esposa Rocio Salazar, que costuma fazer a produção executiva dos projetos, né? Esse especificamente vem de um desejo do André Luiz Oliveira, que está à frente da instituição, não só de resgatar a memória, mas ver isso como possibilidade de reativação do espaço, porque a gente acha que isso aqui tem uma função muito importante a cumprir ainda, né? E ele já ofereceu profissões para muita gente, formação para muita gente, que hoje em dia está encaminhado na vida devido a uma oportunidade ímpar que esse espaço pôde oferecer, com pessoas que foram muito proativas, como a Dona Eliane, que é uma pessoa indissociável do espaço. Ela encaminhou muita gente, as pessoas têm um afeto imenso pela figura da Dona Eliane, e ela também foi uma guerreira na manutenção do espaço e na manutenção do vínculo afetivo com os rapazes e moças que saíram daqui. Então acho que o vídeo sintetiza, através da experiência de quem viveu esse espaço por dentro, essa transformação que é de você vir de uma situação que não é desejável, de você estar em situação de necessidade, sem apoio, para ser acolhido por uma instituição que te dá ensino, te dá comida e ajuda a formar o caráter. Eu acho que isso é uma coisa rara que precisa voltar a ser impulsionada, ter um espaço como esse, dessa dimensão. Amigos, agora nós vamos falar com André Luiz de Oliveira, que é o presidente aqui do Instituto de Menores Governador Roberto Silveira. André, uma noite histórica, onde será apresentado esse documentário, que é um projeto, né, já da sua gestão, essa cabeça pensante que está sempre correndo e lutando com um amor muito grande pelas pessoas, e especificamente essa sua responsabilidade aqui com o Instituto de Menores Governador Roberto Silveira, e com a direção do cineasta Felipe Johnston. André, fala da importância dessa noite, desse documentário, para manter viva a história aqui do Instituto de Menores Roberto Silveira. Boa noite, André. Boa noite, Isaac. Boa noite para a TV Alcance. Para mim é uma honra estar aqui, né, realizando esse documentário, que um documentário, a história, né, a história do Instituto de Menor Roberto Silveira, aonde daqui saiu, sempre repito, daqui saiu grandes nomes, né? Então nós temos que mostrar para a sociedade o que é o Instituto de Menor, quem foi o Instituto de Menor, quem foi o seu Raul, o grande Raul, foi um dos diretores que veio para aqui, ensinou na banda de música, maçonaria, fábrica de chapéu, sapato, vassoura, cabide. E então o Instituto tem essa história, tem serviço prestado à sociedade, um trabalho social. Foram mais de 500 pessoas que passaram por aqui, né? A gente vê também a Dona Eliane, com um grande serviço prestado, corria atrás de recursos, ia ali buscar, não tinha tempo ruim com ela, então a gente não pode ser
isso ser esquecido, a história ser esquecida. Daqui saiu grandes nomes. Hoje, os maiores policiais saíram daqui. Agora, uns tempos atrás, foi em Nova York, Estados Unidos, recebeu um título. Um cidadão bom-jesuense daqui foi homenageado. Então, isso a gente tem só que agradecer. Em qualquer lugar do mundo tem um bom-jesuense, tem um ex-aluno no instituto. Você vai num banco, um bancário, foi aluno do instituto. Você vai na polícia, foi aluno do instituto. Então, nós temos um grande nome. As grandes professores saíram aqui. Daí tem mais, né? Que eu falei, jogador de futebol, nós temos aqui o Ronaldo Cheiroso. Deu título o Atlético Mineiro, jogou no Vasco, jogou em Portugal e hoje está em Orlando. Então, saiu daqui. Nós temos uma estrutura excelente, nós temos a padaria, podia estar ensinando. Nós temos outras coisas a mais aqui, podemos estar ensinando. Igual no meu período aqui, eu trouxe para aqui o curso de primeiro socorro, o curso de cuidador de idosos, socorrista, total foram mais de 300 cursos que eu dei aqui. Trouxe o bombeiro mirim para aqui, trouxe o bombeiro civil, entendeu? E outras coisas a mais nós estamos aí fazendo dentro da sociedade, né? Na sociedade, a gente aí, a campanha de doação de sangue, o Instituto aí tá também abraçou essa casa com o Hospital São Vicente de Paulo. Então nós estamos fazendo o papel da sociedade. Agora nós precisamos de apoio dos bons desenhos, dos amigos, que o Instituto volta como era antes. Essa noite tão especial, Fábio, Instituto de Menores Governador Roberto Silveira, desde 1960. Foi uma plataforma de lançamento de muitas pessoas, dando oportunidade. Hoje nós temos aqui bancários, advogados, enfermeiros, bombeiro civil, padeiros, ou seja, várias profissões de pessoas que passaram aqui pelo Instituto de Menores Governador Roberto Silveira. Fábio, você que é sempre envolvido, engajado em todas as causas da nossa sociedade, está sempre como comunicador, sempre observando, né, os altos e baixos, às vezes pessoas em vulnerabilidade, precisando de oportunidade. O Instituto de Menores fez tudo isso, tanto é que esse documentário falando sobre a educação. Então, Fábio, fala da importância daquilo que você, como bom jesuense, você viu e com certeza você conhece, nem que seja uma meia dúzia de pessoas que já passaram por aqui. Às vezes a gente não está aqui o tempo todo por conta da nossa correria, mas a gente observa e vê pessoas que já passaram por aqui e hoje são pessoas conceituadas na sociedade. Boa noite, Fábio. Boa noite, Isaac. Primeiramente eu quero te dar os parabéns à TV Alcance e à sua pessoa, né, e toda a sua equipe. Que Deus abençoe sempre, e você sempre descobrindo essas pérolas, né? Igual esse evento aqui hoje no Instituto de Menores, a gente descobriu há um tempo atrás que muitas pessoas passaram por aqui, como você já disse, outros depoimentos também devem aparecer, médicos, bombeiros, hoje aqui várias pessoas, né? Enfermeiros, né? Então, que já passaram por aqui, escritores de nome e de renome que já passaram por aqui. E hoje nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que é a parte de som, né? E juntamente com você, que está fazendo a cobertura de vídeo, isso é muito bacana. A gente vê o Andrezinho correndo atrás e participar desse momento aqui para mim. E eu estou participando de um momento histórico, né? Como diz o nosso doutor Gino, né? Ele diz, olha, momento histórico, foto histórica. Então, um momento histórico aqui que a gente está vivendo. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse local, nesse ambiente, um ambiente agradável. E parabenizar você pelo seu trabalho e a todos que envolvidos aqui no Instituto de Menores de Bom Jesus do Itabapuana. Como você disse, eu moro em Bom Jesus, sou criado em Bom Jesus, né? Moro em Carabuçu, mas fui criado, conheço toda a história de Bom Jesus. E o Instituto mudou a vida de muitas pessoas. Isso que nós queremos deixar aqui. O Instituto mudou a vida de muitas pessoas para melhor, tornando cidadãos dignos. Isso é muito bacana. Aqui já aconteceu vários cursos também, que a gente sabe, muitos cursos foram realizados aqui e as pessoas hoje têm as suas profissões sair daqui. Então, isso é muito bacana. Senhoras e senhores, boa noite. É um prazer estar aqui hoje, né, nesse documentário, junto com o André, que nos convidou para estarmos aqui. E nós estamos muito felizes nessa noite de poder participar deste momento, né? Como diz o doutor Gino, é um momento histórico, né? E isso faz parte já, a segunda ou terceira
palestra e reunião que eu participo aqui, estou muito feliz em estar aqui novamente. Quero que você olhe para essa pessoa bonita que está ao seu lado e fale assim: se não fosse por mim... Não, ninguém falou isso. Olha para você. Olha para ela e fala assim: olha só, o pessoal vai copiar você, viu? Se não fosse por mim, você seria... Não, tá faltando gente ali falar, gente, ó, pode falar mesmo, gente, pode falar, viu? Olha para essa pessoa, eu vou ficar com ele aqui, com o senhor. Se não fosse por mim, você seria a pessoa mais elegante aqui nesta noite. Gente, isso é só para a gente quebrar o gelo, para a gente conversar, porque é uma noite alegre também, é um momento festivo, é um momento de alegria, né? Então, se não fosse por mim, você seria a pessoa mais elegante, porque a gente se ama, né? E quando a gente nos ama, nós nos amamos, é diferente. Primeiro, quando a gente consegue nos amar, a gente consegue amar outra pessoa. Gente, eu quero convidar agora o Felipe, por favor, ele que vai dar um segmento aqui agora, com um comentário. Obrigado por receber com muito carinho, né? Eu falei que eu ia ficar em cima dessa mesa quando eu fosse conversar com ele, né? Fique à vontade, boa noite. Boa noite, Fábio. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma honra estar privando da convivência de vocês aqui, que vão ter contato com essa história que é muito importante, porque a gente já observava na década de 60, por exemplo, muitas crianças em situação de risco numa área como o Bom Jesus, imagina nas grandes metrópoles, né? Agora, nem todos os lugares têm uma experiência exitosa como foi o Instituto de Menores Roberto Silveira. Muitas pessoas saíram daqui encaminhadas com sua profissão. A gente tem pessoas que estão há longo tempo exercendo o ofício que aprenderam aqui dentro. E mais do que isso, saíram daqui com uma experiência emocional estável, de afetividade, de desenvolvimento de caráter, e que isso sempre é benéfico para a nossa sociedade, mas nem sempre é exaltado como deveria. Então, na verdade, eu sou só um instrumento do convite do André Luiz, que eu queria chamar aqui. André, queria convidar o André para também dar a visão dele, porque vem dele esse chamamento para a gente contar um pouquinho dessa história. O título ficou um pouco grande, Sementes de Educação, Frutos da Transformação, mas é isso, esse espaço transformou vidas. Tem um depoimento que é muito forte, e tem um senhor que diz assim: se não fosse eu vim para cá, eu estaria morto. Isso é uma coisa que a gente pode encarar de uma maneira pesada, mas a gente pode encarar também como uma tábua de salvação que caiu na existência dessa pessoa. Então tem um efeito transformador mesmo. Avisar também que é um primeiro corte, o Instituto tem muitas fotos históricas, tem muita coisa que está sendo identificada, e que antes da gente disponibilizar esse vídeo no YouTube para que uma plateia maior possa ter acesso, a gente vai tentar botar mais ilustrações para que o pessoal tenha uma riqueza de detalhes do que foi essa convivência aqui. Agora eu vou passar para o André, mas só dizer isso, esses primeiros relatos que vocês vão ouvir já está montado um quebra-cabeça de uma história muito empolgante. Eu acho que vocês vão gostar. Não vou falar muito não, eu quero agradecer a vocês, por exemplo, a Vanéria, que foi meu parceiro magicano aqui, ó, você, a Inélia, que foi melhor, nós somos parceiros, né? O Davi, tá? Chegou, ó, obrigado mesmo, ó, parceiro Emiliano, o resto por isso é por você, ouvir, quero agradecer também o Jornal Novo mesmo, foi parceiro com a gente aí, o Luiz Antônio me ajudou também aí, também. Quero agradecer o pessoal aí do Pombeiro, né? Tá bom, obrigado aí a todos vocês. Vocês alunos que estão aí presentes aí, muito obrigado, doutor Hugo, né? Foi também um apoiador aqui também, faz parte dessa história, junto com a Eliane aqui, Raul. Eu só tenho que agradecer a vocês. Obrigado, tá bom? Gente, eu não tenho o dom da palavra. Quero agradecer a todos que estão aqui. E estamos aí. Depois eu vou pedir o meu filho que fala alguma
coisa para mim. Então, pergunta para lá, não esqueça, tá? Bem, falar de Instituto de Menores, né, eu acho que é um lugar de transformação, né, de ajuda, de mudanças, de desenvolvimento, que é qual eu tenho muito que agradecer, a minha mãe, com certeza também. A gente tem grandes histórias, grandes momentos pontuados aqui, que na verdade nós éramos uma grande família, não era nem bem muito uma escola, era uma grande família que se ajudava, chorava, ria, lutava e transformava vidas, ao qual hoje eu agradeço, né? Pelo qual tudo que eu sei fazer, tudo que eu sou hoje, eu tenho que agradecer que o meu início foi aqui, né? Porque do nada você transformava milhões de coisas. Eu tinha às vezes lixo para transformar em luxo, né? E a nossa saudosa Eliane sempre ali brigando, falando, incentivando, orientando, né? Onde o Instituto de Menores, eu acho que ele é sei lá, não tem nem palavras para falar o que essa casa serviu, não só para mim, mas para cada um que vai passar por aqui e que cada um está espalhado aí, acho que não só por Jesus, mas pelo mundo. Então acho que eu e minha mãe te agradece a oportunidade de trabalhar, de viver, de conviver, né? E de se transformar também, porque nós dois nos transformamos através dessa casa. Tá bom? Obrigado. Boa noite a todos e todas aqui presentes. Hoje eu acho que é a sessão de quem não sabe falar, porque difícil aqui também. Mas quando se trata do Instituto de Menores, aí olhando aqui para a Bebele, sou Ivan, a nossa memória vai lá atrás e a gente começa a resgatar coisas muito importantes na nossa vida, que é essa instituição aqui, essa instituição, né, Dona Vera? Essa instituição aqui transformou vida de centenas e mais centenas de moradores da nossa cidade. Eu falo quando tenho oportunidade com meus amigos por aí afora, que se o Instituto de Menores tivesse se mantido, tivesse hoje como no passado, o nosso futuro seria menos violento, né? Quando as autoridades investem em projetos sociais, em qualificações profissionais, enfim, tudo que envolve futuro, eu acho que a gente gasta menos com policiamento, com investimento na segurança pública, com outras coisas mais. Educação, qualificação profissional, projetos sociais. Infelizmente, a gente não está vendo hoje os nossos governantes preocupados com isso. Mas foi isso que transformou a vida de muitos bom-jesuenses. Eu tenho orgulho de falar que eu sou fruto de um projeto social que saiu dessa instituição aqui. Eu mostrei para o André essa semana, a minha carteirinha de aluno do Instituto de Menores de 1979. Hoje eu tenho, precisava de falar isso, né? Eu tenho apenas 54 anos, mas essa carteirinha é de 1979. Então, quando eu tinha 9 anos de idade, está aqui nessa instituição. Aí falaram o nome de uma pessoa aqui que, para mim, não foi só uma diretora, não foi só, sabe, aquela pessoa assim, como autoridade da instituição, mas eu falo, Dona Eliane, sabe? O microfone ficou nervoso, viu? A Dona Eliane foi mãe de várias pessoas. Eu sempre considerei ela como a minha mãe. E acho que a Bebele lembra disso, Ivan. O Dia das Mães era difícil eu não dar uma passadinha por lá, dar um abraço nela. Então, é porque realmente ela representou isso para mim, mas não só para mim, porque talvez eu fosse um pouquinho mais próximo da família, mas aquela comunidade da Nova Bom Jesus, uma coisa que marcou aquela época que quando chegava na sexta-feira, os alunos não iam para casa sem levar um litro de leite. Enfim, a gente não tem como aqui contar aqui tudo que passou nessa instituição, porque foi muitas histórias bonitas, muitas. Foi coisas positivas, né? Eu me lembro de uma outra história que, quando ela começou a colocar os meninos para trabalhar junto com os trabalhadores da rua, para varrer, a justiça veio em cima dela, que não pode, que é criança, aquela coisa todinha.
Às vezes a criança pode tanta coisa que não deveria estar fazendo, e quando a pessoa tem uma vontade de colocar aquelas crianças para aprender. Eu comecei com 8 anos de idade, graças a Deus, saí daqui de Bom Jesus, fui morar dentro de uma favela no Rio, com 12 anos, fiquei 16 anos naquela comunidade, e nada daquilo que era ilícito eu me envolvi, porque eu comecei aprendendo coisas que eram lícitas, coisas que eram boas. Trabalhar, não digo para a gente, tem que ter favor de trabalho escravo, de explorar a criança, não. Mas ensinar o que é certo foi o que eu aprendi aqui nessa instituição. Você até me desculpa, a gente empolga, acaba falando um pouco além do que deveria. Mas queria aqui agradecer a iniciativa do André. Quem olha para o André, essa pessoa assim, humilde, simples, não vê o amor, né, às vezes, a capacidade e a vontade que ele tem de ver projetos sociais caminhando, dando certo. Porque hoje nós estamos realmente num momento onde as autoridades não estão dando o valor que deveriam dar para o que aconteceu no passado aqui no Instituto de Menores Roberto Silveira. Então eu tenho muito orgulho, muito mesmo, de ser um ex-aluno aqui do Instituto, mas essa instituição aqui não vai sair do meu coração nunca. Parabéns, André, parabéns aqui aos familiares da Dona Eliane, todos aqueles que passaram aqui por essa instituição, Dona Vera, nossa Margarida, enfim. Foi muito bom conviver com vocês e vai ser no futuro, se Deus quiser, assim que acontecer novamente esse projeto social aqui na instituição. Boa noite. Meu nome é eu fui professora aqui em 1972, por isso que eu estava perguntando, ele foi de 79, né? Então tudo isso que ele sentiu, eu estava com 18 anos, quer dizer, foi a minha primeira escola. Então eu todo cheio de idealismo, né? E aqui nós tínhamos o seu Raul, que tinha uma metodologia para educar, e que na época trouxe mesmo as crianças para o rumo certo, né? E facilitava a gente dar as nossas aulas, né? E naquela época, eu começando e eu assumi tudo, nas 4 séries, primeira, segunda, terceira e quarta série, né? Se não fosse o seu Raul, acho que eu não conseguiria, né? Com esse, aos 18 anos, né? Então, eu parabenizo você por essa iniciativa. Eu gostaria muito de ter lembrado e conhecer, né, os meus ex-alunos, que eu não sei se sumiram por aí, né? Em 72 eu trabalhei um ano aqui, né? Você não foi meu aluno, mas é muito bom ouvir e ver você falar com esse entusiasmo dessa instituição, porque ela traz boas recordações, né? E a gente, sobre toda essa mudança que houve na nossa estrutura familiar, né? E toda da mídia também, isso tudo atrapalha um pouco em certas, né? na educação dos nossos jovens, né? E graças a Deus que uns perseveraram, cresceram e podemos ouvir o que você falou aqui da instituição, né? Que ela mora no nosso coração, realmente. E hoje eu vim para prestigiar com o maior prazer. Eu tive muitos convites para ir em outros eventos, mas eu escolhi este porque eu queria ver o que você está preparando, tá? Com o maior carinho e prazer de estar aqui, tá bom? Eu agradeço, né, esse convite e fico feliz. Agradecer a presença da Dona Vera, do Rafa Neve, que apoiou não só o depoimento do documentário, como ajudou no evento também, e o Leilson, que está aqui presente, são todos personagens do documentário, e também o Dr. Gino, que a gente é parceiro de várias atividades audiovisuais aqui em Bom Jesus. Então ele já teve ou na produção executiva, ou na divulgação, ou na pesquisa. Então é sempre um prazer a gente ativar essas parcerias e poder contar com o apoio do Bom Jesus. Obrigado, boa sessão a todos. Meu nome é Davi Augusto de Souza. Eu sou filho da Dona Eliane, que era mais conhecida como Dona Eliane do Instituto. Minha mãe foi diretora durante 40 anos no Instituto. Eu fui aluno do Instituto. Eu fui professor do Instituto. Hoje a minha irmã, ela é a diretora da Escola Maliquim, que funciona dentro do Instituto. Então, quer dizer, a história da minha vida se confunde com a história do Instituto de Menores. Eu entreguei café,
porque no Instituto tinha algumas oficinas, né, voltadas ao trabalho e tal. Então eu já fui entregador de café para as crianças que varriam rua, já fui varredor de rua pelo Instituto, eu já trabalhei na marcenaria do Instituto. E assim, tenho vários amigos que também saíram aqui do Instituto de Menores. Então a minha vida e a vida da minha família como um todo se confunde com a história do Instituto de Menores. Eu lembro do doutor Luciano dando bola pra gente, quando ele brincava no campo, era uma alegria danada, a gente estava ali tomando café. Hoje ali onde tem, não era aqui o refeitório era ali dentro. E aí era um refeitório imenso e a gente ficava todo mundo ali tomando café. Minha mãe foi sempre muito preocupada com a alimentação, acredito até porque na infância dela deve ter passado muita necessidade, né, falta de comida, essa coisa. Então isso é uma coisa que ela carregava de modo constante. O medo de não ter comida para dar para as crianças, né? Então a alimentação aqui era muito boa, a gente ficava aqui o dia inteiro e se divertia muito, era um ambiente alegre, era um ambiente feliz, assim. Então, na nossa época, a gente se refugiava aqui no pomar, que tinha aqui logo atrás da escola, que tínhamos ali laranja, limão, tangerina, pinha, e tínhamos aqui também pé de carambola, aqui o pé de jaca. Então a nossa diversão da época era subirmos e descermos o pé de jaca, inclusive servia também até como esconderijo, não só dos professores, como dos demais colegas também. A instituição foi muito importante, né? Porque hoje em dia é difícil, né, ter uma instituição semelhante ao que já foi o Instituto no passado, porque é muito importante você acolher as crianças, né, para tirar elas da rua, não permitir que elas tenham esse tempo ocioso, né, e para dar a elas também uma oportunidade, né, de estar aprendendo alguma coisa, né, um ofício, e estar aprendendo também valores morais importantes. Em 1956 começou a obra do Instituto, né? A construção do Instituto. Naquela época o Bom Jesus era muito forte na política, né? Tínhamos deputado estadual, deputado federal, o próprio Roberto Silveira, que era um candidato muito forte ao governo do estado naquela época, e era bom jesuense. Então, junto com a sociedade, junto com o pessoal do centro, deu início a essa obra. Dia 15 de agosto de 1960, o Instituto foi inaugurado. O Instituto é uma instituição que poucas pessoas conhecem, poucos bom-jesuenses conhecem a instituição. Mas daqui saíram muitas grandes pessoas hoje formadas, tem juízes, tem pessoas bem graduadas que são fruto dessa casa. O trabalho que foi feito aqui no passado e que a gente tem o conhecimento de essas pessoas que nos dão orgulho de saber que essas pessoas passaram pelo Instituto de Menores Roberto Silveira, de Bom Jesus, e infelizmente nós temos pessoas em Bom Jesus que não conhecem o Instituto. Aqui eu trabalhava na roça, eu trabalhava de vigia, eu tomava conta de criança, entendeu? Aqui eu era uma pessoa assim, fazia de tudo. Tudo era comigo mesmo. Onde alguém mandava eu estava em cima. Quando eu entrei aqui era como funcionário do Instituto, sabe? Aí eu conheci a Eliane, eu acho que foi o primeiro assim, emprego que eu antes eu vendia. A avó aí levando produtos para ela foi, me chamou, falou que tinha uma vaga aqui. Fazia a alimentação aqui, e aqui tinha padaria, pomar, com frutos que eles vendiam. E a gente acompanhava no dia a dia eles aqui. Hoje o Instituto está representando, muito todo estou representando, então o Instituto hoje tem história. Nós não podemos deixar essa história acabar. O Instituto é uma instituição de nome, o Instituto prestou serviço a todo mundo, toda a sociedade de Jesus. Porque cada lugar que a gente vai, a gente encontra um aluno, um ex-aluno aqui, que vem e tem uma maior consideração com a gente, assim, até maior do que a da família, o familiar, sabe? Eles têm uma, assim, então tem vários ex-alunos aqui que a gente encontra, tudo assim, que hoje são excelentes profissionais, chefes de família, né? E isso é muito gratificante, né? Vale mais do que o dinheiro. O Instituto de Menores, quando começou na minha vida, né, eu estava me desenvolvendo na adolescência, né, depois dos 15 anos, 16, você começa a procurar trabalho, você quer fazer alguma atividade. A minha mãe já trabalhava lá, né, minha mãe era muito amiga
da nossa digníssima Eliane Salles, vamos falar depois, né? E fui trabalhando, ou seja, uma oportunidade de ser monitor de menores. A gente acompanhava eles em várias atividades, né? Ajudava a desenvolvê-los, tomando conta, ensinando, prevendo algum acidente, orientando, né? E acompanhando em todas as atividades que fosse preciso, né? Nós tivemos uns alunos na escola que começou a estudar uns dias, aí nós tivemos um problema que o pai matou a mãe. E a Eliane correu, fomos atrás, e ela pegou as crianças, porque as crianças não tinham condição, não tinha ninguém por elas. Aí nós ficamos, eu fiquei com uma criança, minha mãe ficou com outro menino e ela ficou com a menina. Nós ficamos muitos meses com essas crianças e a família não compareceu. Não sabia onde estava, o pai não sabia onde estava o pai, não sabia onde estavam os parentes. Aí um belo dia o tio veio aqui em Bom Jesus, na festa de agosto, que foi ficar sabendo que as crianças estavam na mão das professoras. Aí passou mais uns 15 dias, eles vieram pegar as crianças. A Eliane ficou angustiada, triste, aborrecida, porque ela não queria dar as crianças, porque eu iria criar pelo pai. Eu tenho saudade disso. Porque eu saí daqui quando eu fui servir o exército, entendeu? Saí com 18 anos completo, servi o terceiro aí, na época. Depois tentei um emprego lá, porque aqui era menor, pequeno. Hoje não, você consegue emprego por aqui. Tem mercado, indústria. Mas naquela época, Bom Jesus era pequeno, 2 Bom Jesus. Era bem dizer uma fazenda dos fazendeiros. Eu comecei num colégio que tinha alguns professores, né, algum mestre de padeiro, aí me ensinaram alguma coisa. Aí eu vim do colégio e diretamente para aqui, aí aqui eu fui piorando mais, praticando, fazendo os pães, fazendo todos os tipos. Aí aqui eu piorei mais para ser um bom padeiro. Aí eu entrei para lá porque assim, era um colégio que eu estudava integralmente, era o dia inteiro, ficava até manhã, até a tarde, lá tinha estudo e além do mais uma profissão que eu bem quisesse. Era ou no setor de agrícola, ou no setor de padaria, no setor de empresas, tudo lá ensinava há muitos anos. E hoje eu tenho essa recordação porque eu saí de lá pela indicação de uma diretora lá que nessa padaria hoje onde eu trabalho, tinha uma vaga para ajudante de padeiro. Aí eu já lá me indicou, interessei, vim e estou até hoje, desde a idade de 16 anos. Eu sou muito feliz com isso e é uma coisa que eu nunca esqueço, guardo para sempre na minha vida. Já tem 36 anos, né? Meu pai era uma pessoa muito simples, os pais muito simples, meus avós, e ele não tinha coisa política em nada. Ele era antipolítico, ele só votava, mas ele não tinha partido nenhum. Quando ele começou a fazer um trabalho aqui para criar esse Instituto de Menores, junto com Michel Saad, ele lutou para poder amparar os menores da cidade, né? Que não tinha estudo, que não tinha casa, que ele passava até fome, não tinha nem o que comer. Meu pai, desde a minha tenra idade, eu só vejo meu pai amando e servindo. E isso aí eu procuro dar continuidade, né? Foi um legado que ele deixou para todos nós e tento passar para os meus filhos e netos. É o Instituto de Menores. Primeiro ele foi prefeito em 1947, prefeito nomeado, até a primeira eleição de prefeito. E em 1963 ele foi prefeito eleito. Um dos sonhos do meu pai que ele conseguiu realizar
para poder fazer alguma coisa por essa terra que ele tanto amava. Ele era de Pirapitinga de Bom Jesus. Mas antes disso, ele passou pelo Instituto de Menores, como eu havia falado, presidente, mesmo não ficando nem na presidência por muito tempo, ele amanhecia neste instituto e só voltava para casa à tarde. Sempre trabalhando, sempre amando o próximo. Esse sempre foi o primeiro mandamento dele. Servindo e amando aqueles que mais necessitavam. Isso eu falo com muito orgulho. Está bem sintetizado, tem muitas outras histórias que ficaram de fora. A gente também não queria fazer uma coisa que, como é muito baseado no relato oral, ficasse muito extenso, muito cansativo, mas acho que dá para conhecer um pouquinho de como funciona a estrutura da instituição, como são as histórias de vida de quem veio parar aqui e hoje está na batalha, e como é que foi esse processo transformador. Se vocês quiserem aproveitar para contar um pouquinho da experiência de vocês ou quiserem fazer alguma pergunta, a gente está à disposição. Felipe, eu queria fazer um agradecimento a você e principalmente ao André por trazer essa história tão linda, tá? Eu sou uma filha do Instituto de Menores, tem foto minha ali no colo da minha mãe, o seu Raul era diretor na época, então eu não estudei aqui porque na época era só para meninos, mas estava aqui a todo momento. Com 12 anos eu comecei a trabalhar aqui dando reforço escolar, porque todos nós, né, tia, os filhos dos funcionários vinham para cá também trabalhar. E eu aqui foi uma escola de vida, que eu convivi com pessoas, que a instituição não é feita de prédio, não é feita de espaço físico, e sim de pessoas com coração generoso. Então a minha mãe, a tia Vera, o meu padrinho Oliveira Teixeira, Dr. Luciano Bastos, foram exemplos de vida, eu acho que para mim, para todos que conviveram com eles. Eu tive como minha primeira chefe, minha mãe, que era muito carrasca, mas depois eu passei para o Dr. Luciano, que era pior ainda que minha mãe. Então eu devo todo o meu profissionalismo a essas pessoas, tá? Acredito que o André hoje está tentando reavivar a chama, André, que muita gente vai se comover. Eu e a Rafael já estamos na batalha, né? Porque nós já estamos até na mesma família, que todo mundo acha que eu e tia Vera, né, somos mesmo sobrinha e tia. E o Rafael é meu primo já, por consideração. Agradeço a todos, o Luiz Antônio, que deu um relato tão lindo, né? E todos os que passaram aqui e que levam essa boa impressão. Eu sempre encontro com alguém na rua também, que me remete isso, me fala de boas lembranças da minha mãe, de um Natal que foi o primeiro presente que ganhou na instituição. Então são coisas assim que, né, trazem muita coisa para o nosso coração. Obrigada. A gente sabe que essas memórias trazem muitas emoções, mas isso é fruto da humanidade que essas pessoas trouxeram para a convivência aqui dentro, né? Acho que se não fosse essas pessoas que tiveram um humanismo muito grande, como foi dito várias vezes, essa experiência teria se esvaído mais rápido. Eu acho que cabe à sociedade bom-jesuense fazer bom uso desse espaço e impulsionar ele, porque se ele foi tão útil para a vida de tanta gente que está aqui podendo dar seu testemunho ao vivo, não tem por que não deixar essa porta aberta para novas gerações, né? Está precisando. Então, se as pessoas se beneficiaram, acho que manter essa porta aberta é o mínimo. Vocês vieram compartilhar essa experiência com a gente, nós somos muito agradecidos. Muito bem, amigos, agora nós vamos falar com Rafanelli Ribeiro,
que é filho da dona Vera, que foi diretora adjunta no período da dona Eliane, né? E também foi professor, foi monitor, e ele prestigiando esse evento super especial aqui, esse documentário lindíssimo que nós acabamos de assistir. Rafanelli, fala um pouquinho para a nossa audiência da TV Alcance a sua experiência aqui. Com certeza, como filho da dona Vera, então você vivenciou isso daqui, mesmo antes de ser professor, de ser monitor, você vivenciou tudo isso daqui. Então, você tem uma autoridade para falar o que foi no auge o Instituto de Menores e quantas vidas foram transformadas aqui. Boa noite. Boa noite a todos, né? Falar de Instituto de Menores, como eu até falei, que é transformação. Porque a quantidade de pessoas humanas que vinham destruídas, derrotadas, precisando ser lapidadas, tudo isso aconteceu aqui, tá? Através da Eliane, através até da minha mãe também, que eu falo que havia um contraponto ali entre a tempestade, a bonança, a sabedoria e o equilíbrio, né? E a gente tivemos muitas experiências de transformação, de mudança, de construção, porque viam crianças completamente destruídas, e aí a Eliane, né, juntamente com toda a equipe, com todos os profissionais, iam cuidando, reconstruindo tanto de dentro para fora. Vou até contar uma vez um exemplo até da época do seu Raul. Sim. E início da Eliane. Certa vez chegou um senhor, né, fardado do Exército. E eu achei aquilo estranho, falei, por que o Exército está chegando dentro do Instituto de Menores? Ele perguntou, a Verinha está, a dona Eliane está, minhas mãezinhas? Eu. Né? E isso, eu sou da época do seu Raul e do início da dona Verinha e da Eliane, né? Com isso, atrás vinha um caminhão. Falou, eu estudei aqui, quantas lembranças, e as lágrimas caindo, né? E quando aquele caminhão encostou e abriu as portas, tinham tantas coisas para se doar para a escola. Ele apenas disse, aqui eu me transformei no grande homem que eu sou. Né? Então, você vê que o Instituto de Menores não é apenas uma escola, não é apenas uma instituição. Aqui é uma casa de mudança, de educação. Né? E isso eu tenho certeza que nós, como profissionais, os filhos, os profissionais que hoje estão na casa, também foram transformados, foram lapidados, foram ensinados, foram guiados. E como o Davi falou, hoje nós sabemos o que é a humanidade, que vai muito além do que o profissional, vai muito além, né, de ser humano, porque aqui existia amor, aqui existia carinho e aqui existia sonhos que muitas vezes foram realizados, outros não, e essa casa realmente ela não pode morrer. Muito bem, amigos, agora nós vamos falar com o Dr. Pedro Renato, vereador eleito de Bom Jesus do Itabapuana, e vocês observaram ali no documentário a sua mamãe, né, também dando testemunho ali, e eu, assim, achei interessante, porque o seu avô, né, foi por 2 vezes prefeito de Bom Jesus do Itabapuana, a primeira vez nomeado e a segunda vez prefeito eleito, e tem uma história aqui também com o Instituto de Menores, governador Roberto Silveira. Pedrinho, fala para a nossa audiência a importância do Instituto de Menores para Bom Jesus e para todas esses jovens, esses adolescentes, essas crianças que passaram por aqui. Boa noite. Boa noite. O Instituto de Menor, na verdade, ele marca assim, né, na minha vida. Quando eu aqui vinha, né, com meu avô, ele vinha trabalhar. Qual o nome do seu avô? Dr. Oliveira Teixeira, né, que foi prefeito 2 vezes aqui em Bom Jesus. E aí ele vinha trabalhar e eu com ele vinha e ficava brincando no pomar, brincando com os alunos, enquanto, né, ele tratava aqui dos trabalhos do Instituto. E a gente pôde ver nesse documentário, né? E também dizer aí para as pessoas que não deixem de assistir, né? Que vão se inteirar do quanto o Instituto de Menor foi importante, né? Para a transformação da vida dessas pessoas, principalmente, né, aquelas que estão ali, que são amigos, né, hoje da vida, no caso o Davi, o João, o Guto, nós temos o Leilson, né, que hoje é o padeiro da padaria Rock. Então não deixem de assistir. E quem sabe, né, a gente pode aí tentar, né, com a comunidade,
com toda a organização, com as instituições que prezam, né, para a volta desse instituto. Quem sabe a gente pode estar aí reativando, né, e transformando a vida aí de mais jovens da nossa cidade. Amigos, agora nós vamos falar com o Dr. Lauro Amaral, também prestigiando essa noite tão especial, a apresentação desse documentário, com vários relatos de pessoas que tiveram uma vida transformada e pessoas que ajudaram nessa transformação aqui do Instituto de Menores Governador Roberto Silveira, em Bom Jesus do Itabapuana. Doutor Lauro, o senhor que é um entusiasta da educação e a importância, porque nós vimos ali relatos de tantas pessoas em vários níveis tiveram uma vida transformada. Hoje temos policiais civis, militares, bancários, enfermeiros, padeiros, professores. Então, tantas pessoas que foram alcançadas, tiveram a vida transformadas a partir aqui do Instituto. Na sua visão, a importância desse Instituto para Bom Jesus e para essas vidas que por aqui passaram. Boa noite. Boa noite. Então, a gente percebeu aqui a importância do Instituto para a formação das pessoas de Bom Jesus, né? Toda uma geração, possivelmente mais de uma geração, 2 ou 3 gerações, né? Pelo que eu percebi aqui, dos depoimentos, e não só a formação de profissionais, mas também a formação de cidadãos, né? Você não tem que ser um destaque de profissional, mas você tem que ser um cidadão do bem. Então, acho que isso é de fato o mais importante, é o de grande alcance, é você eventualmente resgatar alguém, mas também manter a pessoa num bom caminho, e a formação de um cidadão. Isso é o grande trunfo aí, e acho que o grande valor do Instituto foi cuidar desse grupo de pessoas que existiu nesse período e deu essa grande contribuição para essas pessoas aqui, essas gerações de pessoas que passaram por aqui. Parabéns aí para o Instituto e vamos em frente. Muito bem, amigos, estamos finalizando aqui essa noite espetacular que foi a apresentação desse belíssimo documentário retratando aqui a história do Instituto de Menores Governador Roberto Silveira, documentário chamado Sementes da Educação, Frutos da Transformação. E realmente o que aconteceu aqui foi transformação de muitas vidas que passaram por aqui e tiveram as suas vidas transformadas. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Continue ligado porque TV Alcance está sempre perto de você. Grande abraço.